Você sente aquele zumbido no ouvido esquerdo e acha que é um problema médico. Pausa. Toda a medicina moderna vai te dizer isso. O otorrinolaringologista vai te examinar, não vai encontrar nada errado e vai te mandar embora com a palavra tinnitus e talvez um encaminhamento para um audiologista. Seus amigos vão dizer que você está estressado. A internet vai te oferecer 20 produtos diferentes para aliviar o sintoma. E você vai continuar sem resposta. Mas e se eu te dissesse que os textos gnósticos que a Igreja destruiu no século IV descrevem exatamente isso e chamam de algo completamente diferente? Que não é defeito, que é sinal, e que Jesus, nos evangelhos que nunca chegaram até você, ensinou como interrompê-lo? Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que foi ensinado sobre os sinais que o sistema envia para manter sua consciência presa no nível mais baixo da realidade. E mais importante, vai descobrir por que essa informação foi considerada perigosa o suficiente para ser queimada. Mas antes, preciso te mostrar o que estava escrito nesses textos, porque muda tudo. Essa história começa muito antes do que você imagina. Em 325 d.C., o imperador Constantino convocou cerca de 300 bispos para uma cidade chamada Niceia, na atual Turquia. A versão oficial diz que o Concílio de Niceia foi sobre unificar a teologia cristã. E foi mesmo. Só que unificar significava escolher. E escolher significava descartar. Os bispos votaram sobre quais textos fariam parte da Bíblia oficial. Votaram sobre quais doutrinas seriam consideradas heresia. E os textos que descreviam os arcontes, as entidades que os gnósticos diziam controlar a realidade física, foram os primeiros a ser condenados. Por que exatamente esses? Pensa comigo. Se você quisesse construir uma instituição que controlasse o acesso das pessoas ao sagrado, o que você precisaria eliminar primeiro? Qualquer ensinamento que dissesse ao povo que eles podiam acessar o divino diretamente, sem intermediários, sem hierarquia, sem instituição. Os textos gnósticos diziam exatamente isso. E depois que o concílio terminou, o imperador Teodósio foi além. Em 380 d.C., tornou o cristianismo niceno a religião oficial do Império Romano e criminalizou as demais. Comunidades inteiras que guardavam outros evangelhos foram forçadas a enterrá-los ou destruí-los. Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava escavando perto de um penhasco em Nag Hammadi, no Alto Egito. Encontrou um jarro de barro selado. Dentro, 13 códices de papiro, contendo 52 textos, escondidos por volta de 390 d.C., 10 anos após os decretos de Teodósio. Alguém os enterrou para que sobrevivessem. Elaine Pagels, professora de religião em Princeton e uma das maiores pesquisadoras desses textos, passou décadas estudando o que estava escrito ali. O que ela encontrou não era misticismo vago. Era um mapa. Um mapa de como a consciência humana foi capturada. E o zumbido está nesse mapa. Existe um conceito que os gnósticos chamavam de arcontia, o domínio dos arcontes. Os textos que foram queimados, especialmente o Apócrifo de João e a Pistis Sophia, descrevem os arcontes não como demônios no sentido popular da palavra. Eles são descritos como administradores, guardiões de camadas da realidade, entidades que não criam, imitam, que não iluminam, obscurecem. E a forma como eles operam não é através de possessão dramática, é através de frequência. Eu sei que isso soa estranho, mas presta atenção no que vem a seguir. A tradução do grego arcaios é antigo, mas archon significa governante, ou aquele que está na origem. No Apócrifon de João,
Eles são descritos como entidades que habitam camadas específicas entre a consciência pura, o que os gnósticos chamavam de monad, a fonte, e a realidade material onde nós vivemos. A ideia central é simples. Existe uma frequência de consciência que pertence a você, que é sua, que aponta para cima, na direção do monad. E existe uma frequência que não é sua, que vem de fora, que imita seus próprios pensamentos e que mantém sua atenção presa no nível mais denso da realidade. Os gnósticos diziam que distinguir entre as duas é o trabalho espiritual mais importante que existe. E nesse contexto, o zumbido no ouvido esquerdo era um sinal reconhecível, um indicador de que essa frequência externa estava ativa. Não estou dizendo que todo zumbido é isso. Estou dizendo que há um tipo específico, repentino, sem causa aparente, que aparece quando você está em silêncio ou em meditação, que os textos gnósticos tratavam como algo completamente diferente de um problema auditivo. E o Instituto HeartMath, vinculado à Universidade de Stanford, vem medindo há 30 anos como campos eletromagnéticos externos afetam o sistema nervoso humano sem que a pessoa perceba conscientemente. O coração humano gera um campo eletromagnético que se estende até 1,5 metros do corpo. E esse campo responde a influências externas antes que o cérebro processe qualquer informação conscientemente. Transmissão sem percepção consciente. Os antigos tinham um nome para isso. A ciência moderna está chegando lá pelos seus próprios caminhos. E não só a HeartMath. O relatório Gateway, desclassificado pela CIA em 2003, documenta pesquisas conduzidas desde os anos 70 sobre como frequências específicas afetam estados de consciência. O relatório descreve a consciência como um campo que pode ser modulado externamente. É um documento oficial do governo dos Estados Unidos. Está disponível no site do Arquivo Nacional. A informação sempre esteve lá, em textos sagrados enterrados no deserto, em relatórios de inteligência desclassificados, em laboratórios de pesquisa cardíaca. Alguém não queria que você conectasse os pontos. Vamos às provas. A primeira vem da arqueologia e dos textos que sobreviveram. O Apócrifon de João, um dos textos de Nag Hammadi, descreve em detalhe como os arcontes operam sobre a mente humana. O texto usa uma metáfora específica. Eles sopram dentro da criação. Inserem pensamentos que parecem vir de dentro, mas vêm de fora. O Evangelho de Filipe, outro texto da biblioteca de Nag Hammadi, vai além. Descreve como forças se alimentam da atenção humana direcionada ao medo e à reatividade. Não eram só os gnósticos egípcios. Os cátaros do sul da França, no século XII, tinham ensinamentos quase idênticos. Os iezidis, no Iraque, preservam até hoje uma cosmologia que inclui entidades intermediárias que testam a consciência humana. Os bogomilos nos Balcãs ensinavam a mesma coisa. Civilizações que não tinham contato entre si, chegando na mesma descrição. Coincidência demais para ser aleatória. A segunda prova vem da neurociência contemporânea. O doutor Andrew Newberg, neurocientista da Universidade Thomas Jefferson, que dedicou sua carreira ao estudo do cérebro durante experiências espirituais, documentou algo que ele chama de marca de Deus, padrões neurológicos específicos que aparecem durante estados de consciência expandida. Esses estados são consistentes entre culturas, entre épocas, entre sistemas religiosos completamente diferentes. O que isso sugere? Que há um estado de consciência que é inerente ao ser humano, que não precisa ser ensinado, precisa ser desobstruído, e que existe alguma coisa que obstrui. Um estudo publicado no Journal of Consciousness Studies, em 2018, documentou o que os pesquisadores chamaram de
ruído de fundo cognitivo. Padrões de pensamento repetitivo e intrusivo que não parecem ter origem nos processos conscientes do indivíduo. Os participantes descreviam esses pensamentos como não sendo seus, como vindos de fora, como uma interferência. Os gnósticos teriam reconhecido a descrição imediatamente. A terceira prova é mais próxima de você. Pense numa pessoa que você conhece, ou talvez em você mesmo, que tenta meditar e relata que justamente quando o silêncio começa, o ruído mental explode. Pensamentos ansiosos, memórias perturbadoras, urgências que parecem vir do nada. Uma sensação de que algo não quer que você chegue ao silêncio. Isso não é fraqueza mental. Isso é o padrão que os textos gnósticos descrevem com precisão cirúrgica. Richard, um engenheiro de 53 anos de Portland, que pratica meditação há 12 anos, descreveu numa entrevista para um podcast de espiritualidade. Nos primeiros anos eu achei que o problema era minha falta de disciplina. Depois percebi que havia um padrão. Sempre que eu estava prestes a alcançar um silêncio real, algo específico aparecia para me puxar de volta. Ele não sabia nada sobre gnosticismo quando descreveu isso. Estava descrevendo com suas próprias palavras o que os textos chamam de operação arcôntica. E o caso de Richard não é exceção. Pesquisadores que estudam a fenomenologia da meditação, o que as pessoas realmente experienciam, não o que a teoria diz que deveriam experienciar, documentam esse padrão de interrupção com consistência perturbadora. Não entre pessoas ansiosas ou traumatizadas, entre praticantes experientes. Gente que medita há anos e que, num certo ponto da prática, começa a relatar esse mesmo fenômeno. Uma resistência que parece inteligente, que sabe quando você está chegando perto do silêncio real e que age antes que você chegue lá. Não é caso isolado. Qualquer professor de meditação experiente reconhece o padrão. A tradição tibetana tem um nome para isso. As escolas sufis têm um nome para isso. Jesus, nos evangelhos que a Igreja preservou, fala em o ladrão que vem roubar. Mas nos evangelhos que a Igreja destruiu, ele é muito mais específico sobre o mecanismo. A quarta prova vem de onde você menos esperaria. O programa Stargate, conduzido pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, entre 1978 e 1995, investigou visão remota e percepção extrasensorial. O relatório final, desclassificado em 1995, confirma que sujeitos treinados podiam acessar informações à distância com precisão acima do nível do acaso estatístico. Mas o que raramente se menciona é a parte sobre interferência. Os pesquisadores documentaram que certos estados de consciência eram consistentemente interrompidos por algo que não conseguiam identificar no protocolo experimental. Chamaram de ruído de fundo. Não tinham outra palavra. Os monges tibetanos, os gnósticos egípcios, os pesquisadores da CUA e os neurocientistas de Princeton estão descrevendo a mesma coisa de ângulos diferentes. Olha o que está na mesa agora. Textos arqueológicos de 1900 anos atrás descrevem o mecanismo. Tradições espirituais de continentes diferentes confirmam o padrão. A neurociência moderna documenta o fenômeno. Pesquisas de inteligência governamental tropeçam na mesma interferência, tudo apontando na mesma direção. Então, por que isso não está nos livros de psicologia? Por que seu psicólogo nunca mencionou? Por que o noticiário nunca cobriu? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é suprimido, você precisa pensar em termos de estrutura de poder. O que acontece com uma instituição religiosa, qualquer instituição religiosa,
Quando as pessoas descobrem que podem acessar o divino diretamente, sem confessionário, sem intermediário, sem hierarquia que controla o acesso ao sagrado, a instituição perde o monopólio. A Igreja Católica, no século IV, não destruiu os textos gnósticos por razões teológicas abstratas. Destruiu porque esses textos ensinavam autonomia espiritual. O Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi, contendo 114 ditos de Jesus que não aparecem nos evangelhos canônicos, começa com esta frase: quem encontrar a interpretação desses ditos não provará a morte. Não há sacerdote nessa frase. Não há intermediário. É uma afirmação de acesso direto. Isso era inaceitável para uma estrutura que precisava de intermediários para existir. E o mecanismo de controle não ficou restrito ao passado. A indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares por ano com o tratamento do tinnitus, zumbido no ouvido, sem nunca questionar a natureza do fenômeno. A indústria de ansiedade e distúrbios cognitivos vende décadas de tratamento para o ruído mental, sem nunca perguntar de onde ele vem. A psiquiatria convencional medicaliza qualquer experiência que saia do padrão material. Não precisa haver conspiração centralizada. Basta que o sistema econômico recompense as perguntas erradas e puna as certas. Um pesquisador que sugere que o ruído mental pode ter origem externa não consegue financiamento. Um médico que trata o tinnitus como fenômeno potencialmente perceptivo em vez de exclusivamente auditivo perde credibilidade entre os colegas. O sistema não precisa de um coordenador central. Ele se auto-organiza para suprimir o que ameaça sua arquitetura. Se você soubesse distinguir seu próprio sinal do ruído externo, precisaria de menos, compraria menos, dependeria menos, seria mais difícil de ser condicionado. Quem paga o preço dessa ignorância? Você, com anos de meditação frustrante, com ansiedade que parece não ter causa, com uma sensação persistente de que algo não deixa você chegar a um silêncio real, com tratamentos que atacam o sintoma e ignoram a origem. Eu sei que é desconfortável ouvir isso. Fui com muita raiva quando comecei a conectar esses pontos. Mas raiva não resolve. O que resolve é o que Jesus, nos textos que tentaram destruir, ensinou como prática. E agora você vai aprender. Chega de teoria. 3 passos práticos. Direto do que os textos gnósticos descrevem como técnica de discernimento. Não precisa de nada especial. Precisa de atenção. Primeiro, aprenda a diferença entre pensamento seu e pensamento intruso. Parece simples, não é? Sente assim. Quando um pensamento aparece espontaneamente na sua mente, especialmente em silêncio, pause. Não reaja imediatamente. Observe de onde parece vir. Pensamentos que são genuinamente seus têm uma textura diferente. Surgem do centro, têm continuidade com o que você estava processando. Tem sua voz. Pensamentos intrusos aparecem de outra direção. São mais insistentes. Criam urgência sem contexto. Interrompem em vez de continuar. O Evangelho de Filipe descreve isso como distinguir luz de luz. Parece metáfora poética. É instrução técnica. Pratica isso hoje. 5 minutos. Sente e observa sem reagir. Segundo, quando o zumbido aparecer, especialmente em silêncio ou meditação, não lute contra ele. Isso vai contra o instinto. O instinto é resistir ao que perturba. Mas a resistência alimenta a conexão. É como tentar não pensar numa coisa específica. O esforço de não pensar é ele mesmo um pensamento sobre aquilo. O que os textos recomendam, e que o Instituto HeartMath confirma pelo lado fisiológico, é direcionar a atenção consciente para o coração, não para a cabeça. O campo eletromagnético do coração, quando coerente, funciona como um filtro natural.
não é metáfora. A HeartMath tem equipamentos que medem isso. Quando o coração entra em coerência, o sistema nervoso se organiza diferente. A mente quieta. O barulho diminui não porque você o suprimiu, mas porque você mudou de frequência. Quando o zumbido aparece, mão no peito, atenção no centro do tórax, respira fundo 3 vezes. Observa o zumbido sem dar atenção a ele. Muita gente relata que o sinal enfraquece em menos de 2 minutos quando você faz isso em vez de focar nele. Você não está lutando, está mudando de frequência. Terceiro, e esse é para quem quer ir fundo. Trabalhe com o que os gnósticos chamavam de reconhecimento do mônad. Isso é mais avançado. Se você não praticou os 2 primeiros, não está pronto para este. O mônad, a fonte, a consciência pura, é descrito nos textos de Nag Hammadi como algo que já está presente em você. Não algo que você precisa alcançar. Algo que você precisa parar de obstruir. A prática é esta. Em silêncio, após observar os pensamentos intrusos sem reagir, e após direcionar atenção ao coração, você simplesmente pergunta: o que está aqui antes dos pensamentos? Não espera uma resposta verbal. Espera uma presença. Algo que os textos chamam de o que sempre esteve ali. Não é meditação de esvaziamento. É meditação de reconhecimento. A diferença é enorme na prática. O resultado, quando você consegue, mesmo por alguns segundos, é uma clareza que não tem comparação com nenhum estado mental comum. Os textos gnósticos descrevem isso como gnosis, conhecimento direto, não intelectual. Jesus, no Evangelho de Tomé, diz: se você produz o que está dentro de você, o que você produz vai te salvar. Se você não produz o que está dentro de você, o que você não produz vai te destruir. Atenção! 2 erros que a maioria comete ao tentar isso. O primeiro é tentar forçar o silêncio. Você não força o silêncio. Você para de alimentar o ruído. Existe uma diferença enorme entre as 2 coisas. Forçar cria tensão. Parar de alimentar cria espaço. O segundo é abandonar quando o ruído aumenta no início. Ele quase sempre aumenta quando você começa a prestar atenção nele. Isso não é fracasso. É confirmação de que você está no caminho certo. Continua. O que esperar? Nos primeiros dias, estranhamento. Você vai perceber quantos pensamentos aparecem que não têm origem clara. Depois de 2 a 3 semanas de prática consistente, uma capacidade crescente de discernir. Você começa a reconhecer o padrão intruso antes de reagir a ele. Com consistência, algo que não tem nome exato em português. Os gnósticos chamavam de sobriedade. Uma lucidez tranquila que não precisa de estímulo externo para existir. Não é promessa espiritual vaga. É o que os textos descrevem como resultado direto da prática. E é o que os praticantes sérios relatam, independente de tradição. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou pensando que o zumbido no ouvido esquerdo era um problema médico sem explicação. Descobriu que textos com 1900 anos de idade descrevem o fenômeno com precisão e oferecem um contexto completamente diferente. Viu as provas arqueológicas, científicas, neurocientíficas, até em documentos de inteligência desclassificados. Entendeu por que essa informação não é ensinada? E quem se beneficia que você não saiba? E agora você tem 3 práticas concretas para começar hoje. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria das pessoas nunca vai ouvir numa vida inteira de frequentar igrejas, consultar médicos ou consumir espiritualidade de prateleira. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe que há uma diferença entre o seu sinal e o ruído que tentam passar por sinal. E saber isso é o começo de tudo. Isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os arcontes específicos
descritos no Apócrifon de João, sobre as técnicas de proteção sonora que Jesus ensinou nos textos da Pistis Sophia e sobre como o campo do coração funciona como escudo eletromagnético natural, assuntos que não consegui cobrir aqui. Se você quer que eu aprofunde algum desses temas, comenta sinal aqui embaixo. Quando eu vir que tem demanda, faço o próximo vídeo sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Não é formalidade. É o que faz o algoritmo mostrar esse conteúdo para outras pessoas que precisam ouvir. O zumbido que você sente não é um defeito. É uma percepção. A diferença entre os dois é o que separa quem acorda de quem continua dormindo. Nos vemos no próximo.